Olá! Hoje a gente vai desvendar a história incrível da redescoberta de uma obra-prima que ficou simplesmente perdida por 2 milênios. Uma história que mudou completamente o que a gente sabia sobre literatura. E olha, não se trata de qualquer texto antigo, não. A gente está falando da primeira grande obra literária que a humanidade produziu e que chegou até nós. É o marco zero, sabe? O ponto de partida de tudo. E essa obra, que é a base de tudo, ficou completamente desaparecida do mundo por 2000 anos. É tempo pra caramba. Fica a pergunta, né? Como que uma coisa tão importante assim simplesmente some? Ok, vamos tentar entender esse quebra-cabeça. Como uma história, que na época era um verdadeiro best-seller no mundo antigo, pode sumir do mapa sem deixar nenhum rastro? O mais impressionante é que Gilgamesh não era uma historinha local, era um fenômeno mundial da época. Foi criada lá na Mesopotâmia, claro, mas acharam cópias dela na Pérsia, na Turquia, até na costa do Mediterrâneo. Foi traduzida para um monte de línguas. Era, sem exagero, o Game of Thrones daquele tempo. Então, o ponto é o seguinte: a epopeia não foi esquecida porque era chata ou ruim, nada disso. Ela desapareceu porque o jeito que ela era escrita, a tal da escrita cuneiforme em tábuas de argila, simplesmente morreu. As pessoas pararam de usar, o conhecimento se perdeu com o tempo e Gilgamesh foi junto nessa. E a redescoberta dessa história, ela não começa com um estudioso numa biblioteca empoeirada, não. Começa com um jovem que estava desesperado para escapar de uma vida sem graça. Chegou a hora de conhecer o nosso herói, um herói um tanto quanto improvável. Pensa na situação do Austen Harry Layard lá pela década de 1840. De um lado, um futuro certinho, mas que ele detestava, como funcionário num escritório de advocacia em Londres. Do outro lado era qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa que não fosse aquilo. Ele estava caçando uma saída de emergência. E a rota de fuga que apareceu foi a mais bizarra possível. Um amigo dele, o Edward Mitford, precisava ir para o Ceilão a trabalho, mas tinha pavor de navio, morria de enjoo. A solução dele, fazer uma viagem gigantesca por terra, cruzando o Oriente Médio inteiro. Pro Layard, que só queria uma desculpa para não virar um adulto entediante, isso soou como música. Então, o que era para ser só uma viagem para fugir da rotina, de repente vira uma caça ao tesouro. Layard começa a cavar, a procurar, mas logo de cara ele dá de cara com um muro que quase acabou com a brincadeira toda. No meio dessa jornada, Layard começa a ouvir uns boatos sobre uns morros esquisitos perto de Mossul, no que hoje é o Iraque. O papo era que cidades bíblicas perdidas estavam enterradas ali. Ele resolveu dar uma olhada, começou a cavar e, bingo, achou um palácio assírio. A descoberta, claro, deixou ele famoso da noite pro dia. Só que tem um detalhe, fama não paga as contas, né? E aí vem o grande problema que ele tinha que resolver. Como é que se continua uma escavação se ninguém, absolutamente ninguém, tá a fim de botar um centavo nisso? É que naquele tempo, grana para arqueologia só ia para um lugar, Grécia. Escultura grega, chique, prestigioso. Agora, ruínas da Mesopotâmia? Os europeus não estavam nem aí, e o pessoal que morava na região também não tinha o menor interesse em desenterrar relíquias pagãs de um passado distante. O Layard estava completamente por conta própria. E aí, diante de um problemão desses, o Layard teve uma ideia surpreendentemente moderna. Se ninguém quer financiar, então vamos criar o nosso próprio financiamento. A virada de chave veio com o conselho de um amigo. Larga a mão desses relatórios chatos de acadêmico. Escreve um livro de aventura, um blockbuster. Conta a sua história, bota emoção nisso, que o pessoal vai comprar. E foi exatamente o que ele fez. E dá uma olhada aqui para ver a genialidade do cara. Olha esse título. Tem tudo que um leitor daquela época podia querer. Uma cidade da Bíblia, Nínive, tem cristãos exóticos, os misteriosos adoradores do diabo para dar aquele ar de perigo e, claro, um pouquinho de arte e história. Isso aqui é puro marketing do século XIX. E quem é que lia esse tipo de coisa? Essa lista de um clube do livro de 1849 entrega o ouro. A alta sociedade anglo-irlandesa, advogados, o pessoal da igreja e, o mais importante, as damas de lazer. Mulheres com tempo para ficar em casa lendo sobre aventuras em terras distantes. Ele sabia exatamente para quem estava escrevendo. E o plano, nossa, funcionou muito melhor do que qualquer um poderia sonhar. O livro virou um fenômeno de vendas. De repente, Austen Henry Layard, aquele carinha que fugiu do escritório, era rico, uma das pessoas mais famosas da Inglaterra e, pasmem, virou até membro do parlamento.
Agora sim, ele tinha todo o dinheiro e a influência que precisava. Com o bolso cheio e o nome na praça, Layard voltou para Nínive. E foi aí que ele fez a descoberta que ia mudar para sempre o que a gente entende sobre a história da humanidade. Ele achou as ruínas do palácio de Assurbanipal, um dos reis mais poderosos da Assíria. E lá dentro estava o prêmio máximo, a Biblioteca do Rei. A maior biblioteca que se tem notícia do Antigo Oriente, com milhares e milhares de tábuas de argila. Só que tinham um porém. A história conta que lá no século 7 a.C., os inimigos invadiram Nínive. E para apagar o Império Assírio da memória, para que ninguém nunca mais lembrasse deles, eles tocaram fogo em tudo, incluindo o palácio e essa biblioteca valiosíssima. A intenção era a destruição total. É aqui que a história tem a reviravolta mais espetacular de todas. O fogo, de fato, queimou tudo que era de papiro e de material mais frágil. Mas as tábuas de Gilgamesh eram feitas de argila. E o que acontece quando se coloca argila no fogo? Ela endurece, vira cerâmica. O incêndio violento, na verdade, cozinhou as tábuas, preservando elas de um jeito perfeito. Pensa só que ironia maluca. O mesmo ato de violência que foi pensado para apagar a história da Assíria foi o que, na verdade, a salvou. Se não fosse aquele incêndio, as tábuas de argila teriam simplesmente se desfeito na terra com o passar dos séculos. O fogo foi a salvação delas. Então, a história de Gilgamesh foi salva por uma mistura de tédio, enjoo de navio e um incêndio. Fica a reflexão, né? Quantas outras histórias épicas como essa ainda estão por aí, enterradas, só esperando o próximo aventureiro meio sem rumo para reescrever tudo que a gente acha que sabe?